Testemunho, então. Nós vamos passar um testemunho agora. Vocês prestem bem atenção. É da Shirley? Então vocês prestem bem atenção nesse testemunho dela, tá? Que é bonito, tá? Depois, então vamos lá. Shirley agora, primeiro. De Lavras, sou de Minas Gerais. Eu tenho um testemunho a dar sobre a minha conversão. E eu já conhecia a palavra viva de Deus, estava conhecendo. E ainda usava calça. Daí eu passei a usar vestido para ir nas missas, para rezar terço, para fazer minhas orações, mas eu ainda usava calça. Daí um dia o meu filho, ele sentiu no coração que ia acontecer algo muito forte comigo. Ele falou: mãe, eu senti que vai acontecer uma coisa muito forte com a senhora, mas não sei quando. E aí, passado uns 3 dias, mais ou menos, eu senti uma mão segurou forte no meu joelho. Estava deitado no sofá, uma mão segurou forte. Daí eu despertei assim e fui para a cozinha tomar um café. E eu estava tomando café e eu ouvi uma voz. Não sei quem era, eu ouvi. E se Jesus falasse: para de usar calça? Falou desse jeito. Depois disso, eu ainda me atrevi a usar. Aí eu coloquei uma calça. Daí, o meu compadre, que me mostrou a palavra viva de Deus, me viu, de calça e chamou minha atenção. Ele falou: você vai ver se Jesus te pesar a mão. E eu falei: mas eu não estou no pecado da carne, eu não tenho vício. Eu fui querer me defender, E daí eu falei: eu só vou à missa de vestido, eu só comungo de joelho na boca, eu uso véu, então Deus não vai me pesar a mão. Falei pra ele. Só que aí à noite, por volta de 4 horas da manhã, foi quando eu acordei do pesadelo terrível. Não sei nem como é que foi esse... Parece que eu fui levado, parece que minha alma viu de perto, porque foi horrível. Eu lembro que tinha um braço assim, com uma veste branca, só via o braço. E me segurando. Aí eu fui chegando num lugar escuro, mas dava para ver os demônios. Eram cinza, eles eram cinza, dava para ver. E nessa hora chegou uma moça, parece muito alegre, parece que estava numa festa. Ela chegou de mini saia, muito maquiada, tatuagem, blusa de alcinha. Aí ela chegou e falou: agora é minha vez. E nessa hora eles puseram tipo uma algema nela com grandes correntes, começaram a enfiar ganchos enormes, tipo gancho de açougueiro, sabe? Aí começaram a enfiar assim, nos braços dela, nos seios, e puxava, enfiava na boca e abria a boca dela, enorme, sabe? E nesse lugar eu vi 2 escadas de madeira, dessas tipo de abrir e fechar, e tinham homens assim, com o braço preso, com corda, e os 2 eram de cabelo grande. E os demônios, eles amarrados, os demônios viravam eles de cabeça, faziam ele subir na escada, e viravam eles de cabeça para baixo, e enfiavam eles a cabeça dentro da boca da mulher. Que eles abriram a boca dela, abriram bem grande com os ganchos, e enfiavam a cabeça dos homens na boca dela, e dizia: você não é devoradora de homem? Então devora, então devora. Mas foi muita coisa terrível que eu vi. E quem estava me segurando, a gente foi andando, eu via, ouvia, mas ninguém chegava perto de nós. E daí a gente foi andando, chegou numa outra parte que tinha uma cama de casal, tinha 4 mulheres, 3 sentadas encostadas na cabeceira da cama, e uma na frente que ficava fazendo selfie. Todas muito maquiadas, muito assim, com sensualidade, e elas eram obrigadas a fazer selfie, e eram obrigadas a sorrir no sofrimento. Elas eram obrigadas a sorrir para fazer a selfie, os demônios rodeando em volta da cama. E uma falava: tira foto de mim, desse jeito. E depois eu saí dessa parte assim e não vi mais nada. Aí eu acordei, eu batia queixo de medo, eu pensei que fosse morrer. Eu tremia que nem vara verde. E os meus dentes batiam de fazer barulho, isso eu acordada. E o meu corpo queimava, o meu corpo estava pegando fogo. Como se eu estivesse do lado de uma fogueira. Minhas costas queimavam, mas queimava de... Colocava a mão, estava quente. E o meu foi um desespero total para mim. E isso era 4h30 da manhã que eu acordei.
E eu botei a testa no chão e eu rezava implorando misericórdia de Deus, porque eu pensei que eu fosse morrer. Então, esse foi meu testemunho, e que outras mulheres que se convertam, que passam a usar suas saias, suas vestes corretas, a saia abaixo do joelho, porque foi terrível. E quando eu fui pedir a misericórdia de Deus, eu falei que sonho horrível. Aí uma voz me falou, ele só te pesou a mão no pé. Imagina se fosse na tua cabeça. E depois disso, nunca mais eu quis saber de usar calça, não atrevi mais. E graças a Deus, hoje eu me esforço cada vez mais, né? Porque a conversão é a cada dia, então eu me esforço cada vez mais. E se Deus quiser, eu peço a Deus para nunca na minha vida me deixar usar uma calça. Nunca. E eu não dei calça para os outros. As que eu tinha, eu rasguei, eu queimei. Porque se você não pode, o outro também não pode. Então o melhor fazer é queimar. Jogar fora e não passar para frente. E que Deus dê força para que outras mulheres também se convertam. Porque só o que eu vi, eu quase morri. Eu achei que eu ia morrer. Imagina estando lá por toda a eternidade. Deus me livre. Deus me livre. Como é linda a natureza, obra-prima de amor.